Fala galera do canal Cruzeiro Info, chegando para mais uma live aqui no nosso canal Tabela do Campeonato Brasileiro já na tela. Que maravilha! Mais uma grande vitória do nosso cabuloso. Já chega galera com o dedo no like, esperando aqui a coletiva do técnico Leonardo Jardim, que daqui a pouquinho deve começar. O técnico Leonardo Jardim, que tem bastante a se explicar mais uma vez, né? Que grande jogo do nosso cabuloso. Não tomou conta aí da fase que está passando aí. O Fortaleza fez logo 2-0 ali, matou o jogo e administrou de forma sensacional. Mais uma grande atuação do Caio Jorge fazendo gol, né? Boa atuação do Gabigol também. Nas minhas contas são 3 assistências nos últimos 2 jogos, né? Se contar que o passe dele ali para o Lucas Silva, que golaço do Lucas Silva também, conta como assistência. Então, para mim, o Gabigol são 3 assistências nos últimos 2 jogos. Sensacional. Já chega com o dedo no like, se inscreva no canal. Cruzeirão cabuloso na parte de cima da tabela, se consolidando dentro da tabela ali do Campeonato Brasileiro, ali nos 4 colocados, né? O Cruzeiro que agora já está aí. A tabela tem que atualizar aqui. Vou dar uma atualizada nesta tabela. Vou até trocar a tabela. Vou colocar a tabela do GE aqui na tela. Vou procurar aqui a tabela do GE para a gente colocar atualizada. A Central da Toca ainda não atualizou a tabela, né? O Cruzeiro está dentro do G4. Pô, Central da Toca, atualiza aí, meu amigo. O Cruzeiro tem que estar dentro do G4 ali, consolidado ali com os 20 pontos. Então vamos colocar aqui daqui a pouquinho a tabela certinha na tela. Enquanto isso, você se inscreva no canal, é sempre importante, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ajuda demais o canal a crescer, beleza? Classificação geral aqui do Campeonato Brasileiro, agora atualizada na tela. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para subir a classificação aqui atualizada para vocês. O Cruzeiro ali na terceira colocação com 20 pontos, atualizando aqui. Deixa eu descompartilhar esta tabela que está na tela e compartilhar com vocês a tabela atualizada, né? Queremos ver o nosso Cruzeirão cabuloso bonito no G4, importante demais. Tá aí, vou compartilhar com vocês agora a tabela certinha e atualizada. Deixa eu conferir aqui se tá tudo bonitinho agora. Agora sim, agora está bonito o Cruzeirão aí dentro do G4. Vou até subir aqui um pouquinho a tabela para ficar melhor ali, ó. Palmeiras na primeira colocação com 22 pontos, o Flamengo com 21 pontos, né, na segunda colocação, o Cruzeiro seguindo ali na terceira colocação. Detalhe, todos vocês sabem que o Cruzeiro terá um jogo importantíssimo na próxima rodada, né? Vai jogar na Sul-Americana, obviamente, no meio de semana, vai poupar todo o time, vai fazer ali um mistão. Alguns jogadores ali, se jogar, vai ser para ganhar ritmo, mas, né, vai poupar a maioria dos jogadores para esse grande confronto que vai ter. Cruzeiro terceiro colocado com 20 pontos contra o Palmeiras, que é o primeiro colocado com 22 pontos. O Cruzeiro vencendo o Palmeiras na próxima rodada, o Cruzeiro passa, né? Aí vai depender dos resultados aí do jogo do Flamengo, que tem 21 pontos, mas o Cruzeiro totalmente consolidado ali dentro do G4, 20 pontos, seguido do Bragantino e Fluminense, que também jogaram na rodada, estão com 17 pontos, Ceará com 15 pontos na sexta colocação, o sétimo colocado é o Bahia com 15 pontos e o Corinthians fechando ali o G8 com 14 pontos. Então, sensacional. Deixe seu dedo no like, se inscreva no canal. Deixa eu só mudar aqui rapidinho, viu, galera? Só mudar aqui. Garganta até coçou aqui a sequência, a emoção de ver o Cruzeiro dentro do G4, daqui a pouco esperando aqui a coletiva do técnico Leonardo Jardim, que ainda não começou, e vou colocar na tela. Então vamos embora começar aqui falando um pouquinho sobre esse jogo e aguardando aqui a coletiva do técnico Leonardo Jardim, que ainda não começou, deve demorar um pouquinho porque, né, não está aqui em Belo Horizonte, então deve ter um pouco de dificuldade até arrumar tudo certinho para fazer a coletiva, deve demorar um pouquinho, mas nós vamos colocar aqui pelo menos um pouco aqui da coletiva do técnico Leonardo Jardim.
Então bora que bora começar a falar aqui do jogo, tá? Se inscreva no canal, deixa o dedo no like, sempre importante. Vou começar a colocar a mensagem de vocês na tela daqui a pouquinho, ó. Tô vendo que o Enerd já tá aqui mandando mensagem, comemorando aqui a boa vitória do Cruzeiro. O Gildásio também, Gildásio tá aqui mandando a mensagem dele, jogo certinho, é isso aí, cara. O Ítalo Cavaco também tá aqui mandando a mensagem dele. Então bora que bora, daqui a pouco tem coletiva do técnico Leonardo Jardim. Estou de olho aqui, assim que começar a coletiva, a gente coloca na tela pra gente comentar um pouquinho sobre essa coletiva. Então bora aqui, bora falar desse jogo muito bom do Cruzeiro, mais um grande jogo do Cruzeiro, né, desse Cruzeiro sensacional do time do técnico Leonardo Jardim. E galera, falando um pouquinho desse time do técnico Leonardo Jardim e companhia, chama muita atenção a seriedade, né, que eles estão levando esse projeto Cruzeiro. Os jogadores estão assimilando as ideias do técnico Leonardo Jardim, sensacional aí a vontade desses jogadores em entender a ideia do técnico Leonardo Jardim. Um exemplo aí foi o jogo contra o Sport, né? Tinha vários jogadores pendurados e o técnico Leonardo Jardim colocou todo mundo para jogar, não pensou exclusivamente no clássico. Os jogadores fizeram um grande jogo contra o Sport, foi para o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Fez um grande jogo também e a sequência com o projeto continua, né? O Cruzeiro que teve hoje uma novidade, né? Eu quando vi a escalação do Marquinhos, galera, deixa o dedo no like, se inscreva no canal que é sempre importante, tá? Estou aqui esperando a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Assim que começar, eu coloco na tela para vocês, beleza? Então, começando ali o jogo ali, eu já vi a escalação, achei meio que estranha a participação do Marquinhos. Todos vocês sabem desse imbróglio que tem aí com o Arsenal, né? Inclusive o Marquinhos fez o último jogo hoje, o limite, tá? Se ele fazer mais um jogo, o Cruzeiro tem que exercer a compra. Entretanto, o Cruzeiro foi lá e utilizou pela última vez, o técnico Leonardo Jardim, de forma surpreendente, entendeu que o Marquinhos era o melhor, era a melhor opção para esse jogo contra o Fortaleza, utilizou ele no último jogo. Agora o Marquinhos vai ter que dar uma pausa, né? Virando agora o meio do ano, recarrega uma carga de jogos incrível, né? Que contrato é esse? E o Marquinhos vai poder ser utilizado de novo sem o Cruzeiro ter que exercer essa opção de compra. Ainda não começou, tá, galera? A coletiva do técnico Leonardo Jardim, assim que começar, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, o técnico Leonardo Jardim surpreendeu. Eu achei meio que estranha a entrada do Marquinhos. Entretanto, o Marquinhos começou muito bem ali, né? Fechou bem o lado esquerdo ali juntamente com o Kaique, jogou bem. Primeiro tempo do lado esquerdo do Cruzeiro, como do lado direito também sofreu muito pouco perigo do frágil Fortaleza. Há muito tempo que eu não via um Fortaleza tão fraco assim, principalmente na sua casa. Entretanto, o Cruzeiro, né, não tomou conta disso, não tá nem aí para os problemas do Fortaleza. Cruzeiro tá aí na tela, a tabela atualizada, Cruzeiro com 20 pontos, consolidado ali dentro do G4, abrindo até frente aí dos demais colocados abaixo, então muito importante. Como eu tava falando, o Marquinhos entrou muito bem, né? Começou ali fechando o lado esquerdo, fazendo uma boa partida, surpreendendo. Me assustou ali a participação do Marquinhos. Eu fiz até algumas anotações aqui. O Fortaleza começou ali com posse de bola, né? No início do jogo, ali tocando a bola em cima do Cruzeiro. Eu até achei que o time do Fortaleza ia manter aquela pegada ali de ter posse de bola e as características iam se igualar. Ia ser um grande jogo, tanto por parte do Fortaleza quanto do Cruzeiro. Mas não foi assim. O Cruzeiro tomou conta das ações ali, depois que o Fortaleza teve uma primeira posse de bola, já logo de cara no início do jogo teve 3 oportunidades seguidas, né? E o Cruzeiro não fez o jogo, o gol, né? O que começou a tornar a partida um pouco perigosa, né? Quando o time da gente começa a atacar muito e não consegue fazer os gols, a gente fica meio que assustado assim que o adversário normalmente dá um ataque e faz o gol. Mas não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro tomou conta das ações ali, né? No primeiro tempo, teve só o início de bola ali, o início de posse de bola do Fortaleza, depois o Cruzeiro tomou conta de vez do jogo. Aos 34 minutos, o Cruzeiro fez o gol com o Caio Jorge, né? E chama a atenção demais na jogada que o Willian teve 2 oportunidades de dar o passe para o Gabriel Barbosa do lado. O Gabriel Barbosa ficou extremamente estressado. Ele chegou até a virar as costas para a jogada uma das vezes. Logo em seguida, ele foi premiado ali com uma bola açucarada em que ele deu um passe de muita qualidade para o Caio Jorge. Ele simplesmente deixou a bola bater no pé dele. Ele não deu o passe, a bola veio e ele deixou a bola bater no pé dele de forma sensacional, com muita habilidade, como quem conhece muito bem aquele espaço ali, e deixou o Caio Jorge na cara do gol para os 34 fazer o primeiro gol do Cruzeiro. E ali o Cruzeiro tomou conta do jogo mesmo, o time do Fortaleza começou a errar demais, né? Não conseguiu sair, o Cruzeiro
com a característica do time Leonardo Jardim, subiu as linhas, né, barrou ali a saída do Fortaleza, o Fortaleza começou a errar de forma constante. Em um dos erros do Fortaleza, o Cruzeiro aproveitou uma grande jogada, eu considero como assistência, tá, gente? Deixa a opinião de vocês no chat. Eu considero como a terceira assistência do Gabriel Barbosa em 2 jogos. O Gabriel Barbosa teve oportunidade ali com muita consciência, deu um toque pro Lucas Silva, que também, né, gente? Que fase tá o Lucas Silva? Que fase tá o Lucas Silva? Lucas Silva deu um cortinho seco ali dentro da área ali, fingiu dar o passe de volta para o Gabriel Barbosa, a linha de defesa do Fortaleza saiu para o lado esquerdo, o Lucas Silva puxou para a canhota, que não é boa, mas bateu com muita consciência na bochecha da rede, né? Ali não tinha pega, né? Um golaço do Lucas Silva, um golaço para premiar também as atuações desse jogador que vem surpreendendo, né? Fisicamente, todos nós sabemos que o Lucas Silva não tem mais condição, mas tecnicamente é um jogador que sabe jogar, experiente, em curtos espaços ali dentro do campo, sempre fazendo ali bons jogos o Lucas Silva. Galera, ainda não começou a coletiva do técnico Leonardo Jardim, tudo arrumadinho ali agora, tá? Aguarda aí, ó, já tá tudo arrumadinho, tá? Ali eu já tô vendo a mesinha ali do técnico Leonardo, a mesa não, né? A cadeira ali do Fortaleza, né, com o símbolo do Fortaleza, e aí o técnico Leonardo Jardim acaba de chegar para a coletiva, tá? Assim que ele iniciar a coletiva ali, eu vou compartilhar com vocês. Já vou até aproveitar e já vou colocar aqui, vou compartilhar agora, vou parar o compartilhamento da tela e colocar aqui o técnico Leonardo Jardim para falar com vocês, beleza? Para a gente ver aqui a coletiva do Mister. Então, bora lá ver aqui o que está falando de mais importante o técnico Leonardo Jardim, beleza? Jardim, uma atuação muito firme, né? Muito convincente do Cruzeiro, dominante. Sai com 2-0 diante de um adversário aqui que tem uma derrota somente, tinha uma derrota, que era para o Palmeiras. O Cruzeiro com 2 baixas importantes, o Fagner não pôde. Isso torna a vitória ainda mais satisfatória, ainda mais especial, uma vitória de um grupo que vai entendendo cada vez mais o que você quer nesse time do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite. Bem, acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova. Sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecámos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. E acho que toda a gente está de parabéns. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes. E isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. Mister, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a importância dos seus volantes, vamos colocar assim, né? O Lucas Silva e o Romero, até na construção ofensiva, né? A gente vê muitos passes nas costas aí da última linha do próprio. Tiram dos dois. É a construção e esse encaixe desses dois atletas do seu meio campo. Sim, com certeza que o coração de qualquer equipa é sempre o meio. Seja 2 ou 3 volantes, é importante nós construirmos através das nossas ideias. Nós preparamos o plano de jogo dentro de uma construção, utilizando sempre o espaço no lado oposto do campo. Sabíamos que este Fortaleza pressionava muito no corredor, com a equipa toda junta, e isso facilitou-nos a nossa circulação, principalmente no lado oposto. E depois, até o Fortaleza hoje não teve tanto como habitualmente. Ele normalmente tem uma linha mais de fora de jogo e hoje baixaram mais.
sabíamos dessa situação, quisemos explorar. Eu acho que acabamos por fazer bem. E não tenho dúvidas que esta primeira parte foi a primeira parte talvez que criamos mais situações de gol desde o início do campeonato. E pronto, isso que volto a referir. A equipa está extremamente cansada, foi 3 jogos extremamente fortes e principalmente 3 jogos nestes últimos 3 dias, 2 jogos dos últimos 3 dias de um caráter importante, quer o jogo da Taça fora, com o Vila Nova, que foi um jogo também difícil, hoje outra vez um jogo fora, as viagens, e acho que os jogadores deram uma resposta muito gratificante para mim e gratificante para todos os torcedores. Ô Leonardo, aonde foi que você conseguiu vencer esse Fortaleza hoje? Qual foi o ponto mais fraco que você utilizou para essa vitória? Acho que a vitória foi a competência dos meus jogadores, que provocaram com bola, principalmente a última linha defensiva do Fortaleza. Tivemos uma primeira parte, pressionamos na perda e também não deixamos o adversário reagir e fazer o seu jogo direto que normalmente faz. E pronto, a nossa capacidade, os nossos jogadores hoje tiveram muito melhor do que os jogadores do Fortaleza. E foi esse o grande ponto que levou à diferença entre as duas equipas, principalmente na primeira parte. Jardim, hoje você veio com o Marquinhos para a vaga do Wanderson. Você tinha uma bala aí para usar nessa história. Como que você conduziu esse processo? Mudou alguma coisa no cenário? Não, o Marquinhos é um jogador que eu gosto, mas infelizmente não tenho tido tempo de o avaliar corretamente, mas é um jogador que tem tido uma postura extraordinária em termos de grupo, em termos de trabalho. Ele sabia que eu não tinha gasto essa última bala porque tínhamos conversado sobre isto, a possibilidade de termos de fora alguns jogadores, podia abrir uma hipótese para ele jogar de início. E foi isso que aconteceu, ele já estava preparado, que isso podia acontecer, jogou bem, fez aquilo que eu pedi e ele está de parabéns. Nossa antiga casa vai viver para sempre na nossa memória. O Mister, sobre até o Gabigol, né? O Gabigol, dá para falar que tem um pouco da sua forma de ver futebol, né? Porque a gente conheceu o atacante do Flamengo, que fazia gol, finalizava, enfim, vem para o Cruzeiro e nessa sua construção de ideia é um cara que, por exemplo, fez a do Matheus Pereira. Queria que você falasse um pouquinho desse comportamento também do Gabigol na partida com passes, construindo jogadas, por favor. Não, o Gabriel foi um jogador que sempre esteve integrado naquela equipa que para mim é o base, que é os jogadores mais importantes que eu tenho utilizado, não só 11 jogadores, já vos disse isto, mas aqueles 16, 17 jogadores que têm sido mais utilizados, é um jogador que pertence a essa base, com certeza que agora com algumas mexidas que houve ele jogou, e ele está a se esforçar para, dentro deste modelo, ser cada vez mais rentável e importante. E fico satisfeito que é mais uma solução que nós temos dentro de um grupo que aos poucos e poucos estão aparecendo as soluções. Eu já tinha-vos disse isto, que hoje em dia é mais difícil contratar jogadores do que era há 3 meses atrás. Porquê? Porque muitas das soluções têm aparecido dentro do grupo. Obrigado, Mister. Legal. Palavras então. Obrigado a vocês. Tá aí então, galera, coletiva do técnico Leonardo Jardim. Ele destacou algumas coisas, né? Nós vamos falar sobre algumas coisinhas aí que falou o técnico Leonardo Jardim. Vou colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro na tela de novo para a gente tá vendo aí e se deliciando com relação a essa tabela maravilhosa. O Cruzeiro muito bem colocado aí no Campeonato Brasileiro. Vou colocar a classificação geral aqui de novo na tela para vocês. Está aí, Cruzeiro na terceira colocação
participação de forma maravilhosa. Coletivo técnico Leonardo Jardim, o técnico Leonardo Jardim, né, na coletiva ali poucas perguntas, pois não está aqui, né? Se estivesse em Belo Horizonte teria mais perguntas, mais questionamentos e questionamentos sempre positivos, né? O técnico Leonardo Jardim ali que destacou o grupo, né, quando foi feito algum questionamento com relação ao Fortaleza, né? Opção do Marquinhos ali também, né? Então o grupo dando outras opções para o técnico Leonardo Jardim que no momento, né, os jogadores que ele gostaria de ter, né, que ele gostaria de ter contratado no início da temporada, ele não estava aqui, não pôde contratar, o que está aí é o que ele pode utilizar, então ele está encontrando soluções dentro do próprio elenco, né? Valorizou ali também, né, e destacou, né, o jogo do Cruzeiro coletivo, né, quando foi perguntado ali qual que foi, né, um dos destaques do Cruzeiro ali, onde ele conseguiu ver ali os pontos fracos do Fortaleza, ele não quis destacar ponto fraco do Fortaleza, ele colocou ali que o time do Cruzeiro fez uma partida melhor que o do Fortaleza, então mérito total a o time do Cruzeiro. Falou também sobre o Gabigol ali, né, um pouquinho, o Gabigol que jogou na posição do Matheus Pereira e já houve a cogitação mesmo do Gabigol disputar essa posição diretamente ali com o Matheus Pereira, né, tendo visto também que o Gabigol não está com intensidade para jogar na frente. Obviamente que ele não vai fazer o que faz o Wanderson pelo lado direito, o que faz o próprio Marquinhos, o que fez o próprio Marquinhos hoje pelo lado de esquerdo do campo. Então destacou algumas coisas ali, algumas coisas importantes ali sobre o próprio jogo do Cruzeiro em si. Amanhã, né, deve ter outras questões aí, outras colocações, vai ter zona mista também e nós vamos trazer mais coisas aí sobre o jogo. Vamos continuar aqui falando sobre o jogo, galera. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, colocamos a coletiva aí, né, pra gente ver o que falou de mais importante aí o técnico Leonardo Jardim, mas é muito importante a sua inscrição. Cruzeiro venceu, tá bonito na tabela do Campeonato Brasileiro, como vocês podem ver aí, na terceira colocação, consolidado de vez, né, ali dentro do G4. Cruzeiro que eu acho que tá cumprindo aí as metas dele, né, antes da parada aí para o Super Mundial, antes da janela também, né, de contratações que vai se abrir aí, o Cruzeiro vai poder qualificar esse elenco, o Cruzeiro, né, cumprindo aí as suas metas, né? Eu parei ali no primeiro tempo, segundo tempo também voltou, o Cruzeiro foi controlando bem as ações ali, obviamente que o Fortaleza voltaria um pouco melhor, né? Tentaria algumas substituições como tentou, melhorou o time do Fortaleza, teve ali uma leve pressão ali em cima do Cruzeiro no segundo tempo, só que o Cruzeiro conseguiu controlar bem ali as ações e voltou para o jogo ali no finalzinho. Até que o Fortaleza também ali no final teve um jogador expulso e o Cruzeiro conseguiu de vez ali, né, consolidar essa vitória que foi muito importante, né, tanto para a tabela do Campeonato Brasileiro, tanto quanto para as pretensões do Cruzeiro aí nessa primeira parte, antes da parada, como eu disse. Alguns destaques que eu anotei aqui, tá, dessa campanha desse Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, galera, e é muito importante a gente estar falando disso, são 9 jogos sem perder, tá? Muito importante essa invencibilidade. Esses 9 jogos sem perder é a maior invencibilidade na Série A, então o Cruzeiro, né? E na live aqui a gente que falava tanto aí de regularidade, o Campeonato Brasileiro ele premia regularidade, que o Cruzeiro está tendo aqui hoje, esse momento que o Cruzeiro está vivendo é mais do que regularidade. Então o Cruzeiro vai ser premiado com seus objetivos nessa primeira parte da tabela. Entretanto, né, o campeonato só premia a irregularidade no final dele. Então o Cruzeiro precisa manter essa regularidade. Obviamente o Cruzeiro aí não vai ganhar todos os jogos, vai empatar, vai vir a derrota também, o que é normal. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Mas o Cruzeiro tem essa importância aí desses 9 jogos sem perder, essa sequência sensacional. O outro destaque, tá, que eu anotei aqui dessa partida foi o Gabriel Barbosa, obviamente, um jogador que está buscando seu espaço, teve hoje a oportunidade, jogou um pouco mais recuado. Eu achei que o Gabigol ia jogar mais à frente, mas ele fez ali, né, um quarto homem do meio campo mesmo, substituindo o Matheus Pereira, deixou para o Caio Jorge jogar na frente, o Marquinhos fazendo ali aquele trabalho que vinha fazendo o Wanderson pelo lado ali no corredor esquerdo, ajudando ali o lateral esquerdo, no caso é o Kaique, mas eu destaco aí a partida do Gabigol, e para mim, tá nas minhas contas, não sei se vai ser considerado, tá, aquele passe dele para o Lucas Silva como uma assistência, para mim são 3 assistências do Gabigol em 2 partidas. Então, nós cruzeirenses cobramos, obviamente, uma performance melhor do Gabigol, mas para os críticos aí do Gabigol, a imprensa que gosta de colocar um tumulto dentro do Cruzeiro, o jogador tá entrando, tá com vontade, não tá avacalhando o projeto e tá participando com gols e assistência. O Gabriel Barbosa tem feito seus gols quando tem oportunidade e agora, né, tem se caracterizado aí, marcado como sua característica as assistências.
deu assistência no jogo passado e hoje, para mim, 2 assistências, uma para o Caio Jorge e outra para o Lucas Silva, sendo que a do Lucas Silva é meio de lado ali, mas eu considero como assistência. Então, muito bom o momento vivido aí pelo Cruzeiro, sensacional, o Cruzeiro se mantendo ali no alto da tabela. Então, bora que bora colocar uma mensagem de vocês aqui na tela também para vocês darem as suas opiniões aí. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Técnico Leonardo Jardim falou, tabela na tela, maravilha. Semana que vem, né, no domingo teremos o confronto aí diretamente com o primeiro colocado. Gente, que jogo! Tabela na tela. Que jogo vai ser esse? Quem imaginava, gente? Me manda aí no chat quem de vocês imaginava que nesse momento do Campeonato Brasileiro nós estaríamos com 20 pontos, apenas 2 pontos atrás do líder Palmeiras e apenas 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. Quando começa o Campeonato Brasileiro, obviamente que se coloca Flamengo e Palmeiras pelas últimas campanhas como os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, vaga na Libertadores e outros campeonatos também fora o Campeonato Brasileiro. Mas ninguém imaginava que quem faria frente a Palmeiras e Flamengo é início de campeonato, são apenas 10 rodadas. Entretanto, ninguém imaginaria que o Cruzeiro estaria ali fazendo frente. Gente, e o Cruzeiro não está fazendo frente atrás de Palmeiras e Flamengo com 5, 6, 7 pontos atrás, não. O que está mais próximo, não. O Cruzeiro está na cola do Palmeiras e Flamengo. Inclusive, tem na próxima rodada um confronto direto em que o Cruzeiro pode passar o Palmeiras. Gente, o Mineirão, ele não vai ter lugar para tanto cruzeirense, tá? Se tivesse 100 mil lugares ali, eu acredito que o Cruzeiro chegaria, se não chegasse nessa marca, o Cruzeiro chegaria próximo. Se tivesse 1000 bilhetes para ser vendido, o Cruzeiro, 100 mil bilhetes, o Cruzeiro esgotaria estes 100 mil bilhetes, eu tenho certeza. Olha só para vocês verem a rodada que nós estamos do Campeonato Brasileiro, uma rodada super importante, e o Cruzeiro tem um confronto dentro de casa contra um Palmeiras que fez um jogo ruim contra o Flamengo em casa, acabou de perder para o Flamengo, vem pressionado para o Mineirão e tem alguns desfalques que eu vou deixar para a gente destacar na próxima live, tá? O Palmeiras também vem desfalcado. O Cruzeiro perdeu o Vidalba, tá? Então o Jonathan Jesus já vai ter que começar a aquecer aí, inclusive o Jonathan Jesus iria jogar na Sul-Americana. Eu já acho que o técnico Leonardo Jardim vai repensar essa possibilidade. Talvez ele coloque o Vidalba como titular Sul-Americana inteira, porque o Vidalba já não vai jogar, e deixe o Jonathan Jesus para não correr o risco de perder esse jogador. Então a linha de defesa do Cruzeiro contra o Palmeiras provavelmente que vai ser Jonathan Jesus, né, ao lado de Fabrício Bruno, o que também não é ruim. O Jonathan Jesus também é muito bom jogador, mas que confronto, hein, galera? Deixa a opinião de vocês, se vocês achavam que o Cruzeiro estaria nessa condição, nesse momento do campeonato, disputando ali. Por que não, tá, galera? O que foi disputado até o momento no campeonato são os jogos que foram, os pontos que foram oferecidos para os times conquistar ou perder foram os pontos que foram. Então, diante dessa situação, o Cruzeiro está brigando lá em cima da tabela. Se o campeonato acabasse hoje, ou se o campeonato fosse acabar na próxima rodada, o Cruzeiro estaria disputando o título diretamente com Flamengo e Palmeiras. Então, diante do que foi disputado, o Cruzeiro está brigando pelo título. Isso vai acontecer até o final? Não tem como nenhum de nós adivinhar o que vai acontecer no futuro. Entretanto, o presente nos mostra isso. E sensacional, ninguém imaginava isso. Então, eu vou colocar algumas mensagens de vocês na tela, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, sempre importante. Se deliciem, galera, com essa tabela. E para quem está falando mal do Cruzeiro e colocando o rival como possível candidato ao título, pode vir aqui e fazer uma análise. Eu vou só descer rapidinho para a gente vermos, né, a situação. Olha aí para vocês verem. Que surpresa, hein? Olha lá para vocês verem onde está o Cruzeiro, a pontuação e onde está o candidato ao título. O campeonato está só começando. Um tapa de luva na cara aí dos, né, os conhecedores de futebol da mídia, os que vestem algumas camisas por baixo aí das camisas das emissoras deles, né? Então, sensacional, o Cruzeiro dando um tapa aí na cara. E eles se mordem, porque o Cruzeiro realmente quando chega, ele chega para roubar a cena mesmo. E Flamengo e Palmeiras estão aí de olho no Cruzeiro com certeza. O Lucas Carvalho tá aqui com a mensagem dele, ó. Primeiro tempo maravilhoso, né, cara? Os primeiros tempos do Cruzeiro, gente, eles têm dito muito o que vai ser o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem decidido a maioria dos jogos no primeiro tempo.
com intensidade muito grande, depois que o resultado já foi, só administra. Então o técnico Leonardo Jardim é um cara que está com controle desse elenco, com certeza. O Lucas Carvalho tá aqui, ó. Bora cabuloso, bora cabuloso. O Eduardo Souza também tá com mensagem aqui, ó. Cruzeiro fazendo mais um ótimo primeiro tempo. É isso mesmo. Pois é, o Cruzeiro encaminhou a vitória ali no primeiro tempo, né? Que meio-campo é esse? Sensacional. Tá todo mundo, gente. Inclusive, até na coletiva, houve uma pergunta dessa para o técnico Leonardo Jardim, né? Falando sobre o meio-campo do Cruzeiro ali, sobre os dois volantes, Lucas Silva e Romero. O técnico Leonardo Jardim desconversou ali, né? Valorizando o grupo, falando do time como um todo. Mas, obviamente, que quem tem dois volantes que se entende, que conversa a mesma língua, que faz o jogo fluir, fatalmente vai ganhar os jogos, porque é onde se ganha o jogo. Eu entendo que, eu penso pelo menos, né, não é que eu entendo, que o futebol, ele é jogado na maioria do seu tempo no meio campo. Então quem ganha meio campo, fatalmente ganha o jogo. O Eduardo tá aqui, Lucas Silva seleção, meu Deus do céu, gente, não brinca com isso não, vamos parar com essa história de seleção. Tá aqui, o Eduardo tá até completando aqui, ó, Ancelotti chegou e já vai ver de cara, vendo o Lucas Silva desfilar em campo. Não tem jeito, seleção, na certa. Eita, Lucas Silva, que golaço, hein, gente? Lucas Silva realmente jogando muita bola. O Alexandre Costa tá aqui, ó. Arroba Eduardo, deixa os nossos jogadores quietinhos aqui, não inventa. Tá aqui, ó. Aí o Alexandre Costa já não gostou. Tá vendo? Bora, meu cabuloso, bora lá. O Alexandre Costa mandando aqui um bora cabuloso. Vou descer aqui um pouco para pegar as mensagens. Ó. O Carlos Eduardo também tá aqui com a gente. Valeu muito pela vitória. Pô, valeu demais. Vitória sensacional. O Dumontezeiros Clube tá aqui, ó. Boa noite, Cristiano. Mais 3 pontos, meu amigo. É isso aí, cara. Mais 3 pontos, sensacional. Que venha o Palmeiras e que confronto, hein, cara? E que confronto. Vai ser o jogo da rodada, tá? Os olhos voltados para esse jogo. Obviamente que vai ser um jogo que vai definir aí a ponta do campeonato, dependendo dos outros jogos, né? Dependendo do jogo do Flamengo também, né? Se o Flamengo empatar ali, vai ser o jogo ali para ver quem vai ser o líder do campeonato, né? Então, um jogo muito importante. Uma primeira final. Obviamente que todos os jogos para o Cruzeiro aí tem sido uma final, mas uma primeira final de verdade aí dentro do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos valem a pena, é claro, mas aquele jogo com cara de final mesmo, decisão, quem vai ser, por exemplo, se o Flamengo não vencer, quem vai ser o líder, né? Quem vencer ele assume a liderança do campeonato em um momento que vai ter a parada para o Super Mundial e que vai ter a janela também depois para os clubes se reforçarem. Então, quem se manter ali na ponta ali, que responsabilidade, hein, gente? Imagina o Cruzeiro tendo que sustentar a ponta do Campeonato Brasileiro, inimaginável, mas sensacional. O Dumonzeiro Clube tá aqui, Zeiros Clube tá aqui, ó. Gabigol já merece a titularidade, cara. É um tema que vai ser muito discutido, né? Vai ter que ver como o Leonardo Jardim vai encarar essa situação. Fez um jogo sólido, deu para mim 2 assistências dentro do jogo. Tem que parar com aquela reclamação ali quando a bola não chega nele, porque não tem nada escrito ali que a bola tem que chegar nele o tempo inteiro. O Willian também erra bastante, mas é ruim aquele tipo de reclamação. Mas eu acho que vem jogando bem, sim. Vencemos o fraqueza. Cara, o Fortaleza tá mal, viu, gente? O Fortaleza tá bem mal mesmo. Vou colocar também uma mensagem, muitas mensagens, viu, gente? Então eu vou colocar uma de cada aqui, para não deixar de colocar mensagem de ninguém. A Michelle Samora tá aqui, ó. Abre o olho, Matheus Pereira. Vai perder vaga pelo Gabigol. Não, eu não acho, não. Eu acho que os estilos de jogo são diferentes. Em alguns momentos, eu acho que o Gabigol não tem condição de participar como o Matheus Pereira participa, que é na parte da marcação. Eu acho que o técnico Leonardo Jardim preza muito por isso. Mas tomara que melhore a ponto de disputar a posição por igualdade ali, que aí nós vamos saber mesmo que o Cruzeiro tá bem servido. Inclusive, tem soluções no banco. O próprio Gabigol. O Enéas está aqui, ó. Sabe o que dá raiva? A gente ganha e continua na mesma posição. Pô, meu cara, a gente ganha, nós estamos na mesma posição. Entretanto, os pontos diminuíram e as possibilidades aumentaram, entendeu? Na rodada passada, nós vencemos. E na rodada passada, na verdade, nós empatamos e nós continuamos na mesma posição, e nós não tínhamos a possibilidade de subir liderança. Na próxima rodada, meu amigo, aí é um jogo que vai mudar. Se a gente vencer, a gente sai do lugar, pode ter certeza. Pode ficar tranquilo, hein, Nerds? Mas vai dar tudo certo.
O Fabiano Marcos está aqui. O importante é não ficar muito longe dos primeiros, porque assim, né, dá para acreditar no título. Pois é, muito importante, cara. A gente está colado ali em Flamengo e Palmeiras, inclusive com possibilidade de qualquer vacilo dos dois assumir a liderança. Então, assim, é sempre importante. Eu acho, gente, que o Cruzeiro, a partir de certo momento aqui no campeonato, ele tem que começar a visar o título. Quando você visa Libertadores, se acontecer algo de errado no percurso, você cai na Sul-Americana. Se você visar o título, se acontecer alguma coisa de errado, você cai na Libertadores. Então, se você visar o título e se em algum momento, obviamente, o Cruzeiro ter permissão para isso, porque tem que ter uma regularidade muito grande, é bom, porque se você não for campeão, você vai para Libertadores. Então, de a possibilidade de Libertadores e um insucesso cair na Sul-Americana, a gente pode ter a possibilidade do título e um insucesso cair na Libertadores. Tá todo mundo feliz do mesmo jeito. Então, vamos ter que tentar aí visar o título, se Deus quiser, se a gente continuar com essa regularidade. O Luiz Gustavo tá aqui com uma mensagem também. O Luiz Gustavo tá aqui, ó. O Luiz Gustavo tá aqui pensando em Di Maria como reforço aí, ó. Eu acho que é isso mesmo que ele quis dizer. O João Carlos Ribeiro tá aqui, ó. Gabi, camisa 10, Caio Jorge, camisa 9, Matheus Pereira, camisa 70. Pô, já estão querendo, gente. Vocês param de querer arrumar tumulto no elenco do Cruzeiro. Não vem dar um de imprensa aí, paulista, carioca e outras coisas aqui dentro do Cruzeiro, não. Não vem causar tumulto aqui, não. Deixa cada um sua camisa. Se quiser ganhar posição dentro do campo ali, que ganhe, mas deixa a camisa dos caras quieta. Pelo já estão querendo a camisa 70 pro Matheus Pereira, meu Deus. Vocês são difíceis demais. O Eliel Moura tá aqui, ó. Qual sua expectativa para o jogo contra o Palmeiras? Cara, eu vou te falar com você com muita sinceridade, tá? O Palmeiras tem um time muito qualificado, tem alguns desfalques, inclusive perdeu um bom zagueiro que para mim é o melhor zagueiro para mim da zaga do Palmeiras é o Murilo, na minha opinião, né? Depois do Gustavo Gomes. Então o Gustavo Gomes vai ter que procurar um outro parceiro ali, mas o Murilo é um grande zagueiro, perdeu o Murilo, então vem com um desfalque ali na zaga, mas o time do Palmeiras é muito qualificado. Entretanto, cara, o Palmeiras vem mordido, vai ter que buscar o resultado. O Palmeiras sabe que se ele vacilar no Mineirão, o time do Cruzeiro é um time que tá jogando certinho. O Palmeiras sabe também que vai estar correndo risco aí a liderança do campeonato. E se ele perder essa liderança para o Cruzeiro, provavelmente também o Flamengo fica na cola e aí fica muito mais difícil para eles. Então vai ser um jogo assim de muita pegada, de muito estudo. O Abel Ferreira volta, estava suspenso nessa rodada, tá? Deve voltar, pelo menos eu acho, para o jogo contra o Cruzeiro. Então vai ser assim, um confronto de dois portugueses, vai ser um jogaço, gente. Vai ser um jogo muito franco, tá? O Palmeiras é muito qualificado, o Cruzeiro tá jogando certinho, o Cruzeiro vai ter o desfalque ali do Vidalba pelo lado esquerdo, que eu acho que o Cruzeiro ia perder demais, porque essa dupla de zaga tava muito entrosada, mas eu confio também no Jonathan Jesus, que é um bom menino, vem evoluindo. Então eu acho que vai ser um jogaço, cara. Vai ser um jogo pra ser aquele jogo não vai ser 4 horas da tarde, vai ser aquele horário ruim de 7h30, mas seria um jogo perfeito para 4 horas da tarde para o futebol brasileiro inteiro parar para ver esse confronto. Inclusive, gente, eu acho que esse jogo Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão vai chamar mais atenção do que foi Palmeiras e Flamengo. Com todo respeito aí a torcida do Palmeiras e Flamengo, tem muitos flamenguistas, muito palmeirenses que vê a live, o jogo Cruzeiro e Palmeiras vai chamar muito mais atenção do que o próprio jogo Flamengo e Palmeiras, porque vale muito mais, porque vai valer a liderança, tá? Se o Cruzeiro vencer, ele pode assumir liderança dependendo do resultado do Flamengo. Então, os olhos vão estar voltados para esse jogo. A torcida do Flamengo vai querer ver esse jogo para que o Cruzeiro vença o jogo. E aí, se o Flamengo vencer, o Flamengo assume a ponta, mas o Cruzeiro passa o Flamengo. Se o Palmeiras vencer, não é bom pro Flamengo. Então, até os flamenguistas vão estar de olho. Então, cara, esse jogo vai chamar a atenção do futebol brasileiro. E eu quero que o Cruzeiro represente demais, porque o Cruzeiro vai representar Minas como sempre representou, né, gente? O Cruzeiro sempre representou, até quando não esteve na Série A, representou o Minas, né? Porque quando o Cruzeiro não esteve na Série A, Minas Gerais virou uma bagunça, né? Ninguém respeitava. Esse cantinho do futebol brasileiro aqui, que é muito respeitado porque existe o Cruzeiro Esporte Clube. O Enes tá aqui, ó. Para de pedir jogador na seleção. O William foi e voltou.
Uma draga. Pois é, eu falei aqui, eu não me lembro quem foi o amigo nosso aqui que pediu o Lucas Silva na seleção, com o Ancelotti, né? Já, a gente já treinou o Lucas Silva no Real Madrid. Se o Ancelotti realmente gostasse do Lucas Silva, ele não tinha dispensado o Lucas Silva lá, né? Porque o Lucas Silva, eu me lembro da passagem dele pelo Real Madrid, ele acertou, se eu não me engano, 98% dos passes lá, e não era bom o suficiente, porque tinha que acertar ou 99 ou 100%, porque o Modric e o Kroos acertava 98, 99 e 100% dos passes, né? Pô, aí foi sacanagem com o Lucas Silva que fizeram também, né? Pô, o cara chega lá com um aproveitamento, se eu não me engano, de 98% de passes acertados, e quer que o cara acerta tanto quanto o Modric e o próprio Kroos no auge da sua plenitude física, técnica e tática na Europa. Então fica difícil, né? Sacanagem com o nosso Lucas Silva. Mas tá aí, ó. Tem o Mário do Legado Celeste, chama ele de Lucas Modric. É brincadeira, viu? Esses caras inventam cada um. Tá aqui, ó. O João Carlos aqui umas mensagens. O Cruzeiro vai assumir a ponta. E aí já era. Ninguém segura depois da parada para o Mundial. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O técnico Leonardo Jardim tem esse grupo na mão, tem esse time na mão. O técnico Leonardo Jardim sabe como utilizar as peças que estão aí. Inclusive, vai ter essa parada aí, vai ter a possibilidade de o técnico Leonardo Jardim mapear melhor o mercado, estudar sobre essas contratações. Se chegar jogador no Cruzeiro, vai ser para agregar nesse elenco. Então, se ele já tem esse elenco na mão, chegar mais algumas peças para agregar, por que não o Cruzeiro vai brigar na ponta da tabela? Eu estou pensando assim, gente. O Cruzeiro hoje está brigando por Libertadores. Se acontecer alguma coisa de errado, cai para a Sul-Americana. Eu quero que o Cruzeiro briga pelo título, porque se acontecer algo de errado, ele cai na Libertadores. Pronto, é simples assim. Vamos brigar lá no topo, que se não der para título, a gente briga por outra coisa, mas outra coisa que vai nos atender também. O Eliel tá aqui, ó. Na sua opinião, qual seria o melhor o Cruzeiro ganhar, a Copa do Brasil ou o Brasileirão? Poxa vida, meu amigo. Que pergunta é essa, Eliel? Cara, o Cruzeiro ganhar qualquer um, eu tô feliz, não tem problema não. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o objetivo conquistado com um título em um momento em que nenhum de nós imaginávamos que o Cruzeiro ia fazer isso, como começou muito mal a temporada. Se ganhar o Brasileirão, ele ganha o título Brasileirão, de quebra vai pra Libertadores. Meu Deus do céu, você é doido, meu cara. Pode escolher aí qualquer um que você puder nos oferecer, ô Eliel, eu aceito. Beleza? Tamo junto, meu cara. Muito obrigado pela mensagem. Galera, se inscreva no canal. Deixa o dedo no like, é sempre importante sua inscrição, tá? O canal Cruzeiro Info está buscando aí os 6 mil inscritos, mas nós vamos que vamos aí devagarzinho, vai dar tudo certo. Pulou meu comentário lá em cima, meu cara, é muita mensagem. Como é que eu vou colocar a mensagem de todo mundo, Enedes? Não dá. Mas tem a sua mais aqui embaixo aqui que eu já vou ler daqui a pouco, Enedes. O João Carlos tá aqui, ó. Os 2 títulos, Copa do Brasil e Brasileirão. Ó, o João Carlos quer os 2, tá certo. Temos que ser ambiciosos mesmo. Quando a gente buscar sempre o melhor, se a gente não conseguir tudo que a gente quer, pelo menos a gente vai conseguir ali o intermediário ali, que é o objetivo. Ó, o Adão Reis está aqui, ó. Ganhamos, mas contra o Palmeiras temos de jogar muito mais do que jogamos hoje. Mas bom demais. É isso aí, meu cara. Obviamente que tem que melhorar. O Cruzeiro não pode deixar no mano a mano como deixou os laterais do Cruzeiro contra os atacantes de Fortaleza em alguns momentos no jogo. Se o Cruzeiro deixar ali, né, no mano a mano ali com o Vitor Roque, com o Estevão, vai ter muito mais dificuldade. Inclusive, esses jogadores são bem mais letais, tá? São jogadores muito perigosos e, obviamente, né, o Cruzeiro tem que se cuidar. O ataque do Palmeiras é muito perigoso, mas vai ser um jogaço, tá, gente? Eita, que o velho Cássio tá voando, hein? Gente, ele deu uma pontinha lá meio caindo, assim, que bateu até o cotovelo no chão. Graças a Deus o Cássio melhorou, pra mim não ter que ficar xingando ele aqui e não ter que ficar criticando o Cássio também, tá? Porque, sinceramente, gente, o medo quando essas bolas vai no Cássio, tá? O time do Cruzeiro, o Cássio tá bem agora nesse momento, porque o time do Cruzeiro também acertou a linha defensiva. Obviamente que nenhum goleiro é invasável, né? Se a bola for lá várias vezes, uma hora a bola vai entrar. Então não é 100% de culpa do goleiro. Às vezes o sistema defensivo não ajuda. O sistema defensivo do Cruzeiro melhorou. Ó, quando faz a dupla Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, a dupla pra mim é ok, eu acho legal, é uma dupla aceitável, vem jogando bem.
E o técnico Leonardo Jardim encontrou no Vidal, parece um parceiro perfeito ali para o Fabrício Bruno na linha de defesa. Então, a linha de defesa do Cruzeiro está muito sólida. O Fagner também entra na direita muito bem, o Kaique vem muito bem. Então, o Cássio, vocês podem ver também que o jogo do Cruzeiro está mais objetivo, tá? Parou de voltar aquelas bolas pro Cássio o tempo inteiro. É uma ou outra no jogo que volta pro Cássio, porque parece que o time do Cruzeiro, através do técnico Leonardo Jardim, entendeu de vez que o Cássio não sabe jogar com os pés. Então, volta-se poucas bolas. O Vidalba era um que voltava muito. Por que virou titular? Porque agora ele é mais objetivo. Os passes dele são sempre né, para frente, né, buscando uma jogada para frente, né, tentando um passe ali no meio campo ou até mesmo despachando essa bola para frente ao invés de ficar voltando para o Cássio. Então isso também ajudou muito o Cássio a melhorar, viu, Enéas? Não foi só o próprio Cássio que melhorou, não. A linha de defesa do Cruzeiro melhorou e o Cássio melhorou junto. Falei do Christian, que jogador sensacional, mano. Cara, quando o Christian chegou no Cruzeiro, eu falei, tá, gente? Eu não tô falando porque tá jogando agora, não. Eu falei, não tem como pegar tem tantos vídeos aí no meu canal. Eu falei que o Christian, em algum momento, ele seria titular, tá? Eu não imaginava que seria jogando tão bem, não, tá? Mas em algum momento ele seria titular. Porque eu lembro muito bem do Christian no Atlético Paranaense. O Christian fazia aquele meio campo do Atlético Paranaense como ninguém. Estou sentindo falta de uma característica do Christian ainda. No Atlético Paranaense ele fazia muito gol de fora da área. Aqui no Cruzeiro ele não tem nem chutado de fora da área. Mas também, quem não quer ser titular, né? E para ser titular nesse time do Cruzeiro tem que fazer o que o técnico Leonardinho pede. Então eu acho que o Christian está fazendo o que o técnico Leonardo Jardim está pedindo e está fazendo com maestria. O técnico Leonardo Jardim não pediu para chutar, então ele não chuta, ele quer ser titular. Mas é isso mesmo, Bernetes, que jogador, tá jogando muita bola, cara. E assim, ele não tem físico não, mas é um cara que preenche muito bem os espaços, tá? Sabe o que tá fazendo ali, ajuda na marcação, chega muito bem na frente, tem feito seus gols, tá? Então é um cara que tá bem completo ali, pelo menos nos olhos do técnico Leonardo Jardim. É titular absoluto do Leonardo Jardim. Que assistência absurda do Gabigol para o Caio Jorge. Pô, cara, o cara que sabe jogar bolas. Assim, ele pediu várias vezes ali sozinho o passe para o William. Ele até xingou o William várias vezes e o William não tocou. Ele ficou ali reclamando parado naquele lugar. Eu acho que a defesa do Fortaleza tipo, pô, o cara tá reclamando ali, virou as costas pro jogo, não vai dar mais nada, esqueceu dele. Uma bola que foi na direção dele, ele simplesmente, ele nem olhou pro Caio Jorge, ele já sabia que o Caio Jorge estaria no ponto futuro. Então aquilo ali é leitura de jogo demais. Quem tem capacidade de fazer aquilo ali é só um cara que é diferenciado e acima da média. Infelizmente, fisicamente, o Gabigol não tá conseguindo entregar o que eu esperava. Que é um jogador para ganhar o corpo, para ter um pouco mais de explosão, mas tecnicamente é indiscutível. Que assistência sensacional. E aí, para mim, 2 assistências, tá? Vamos tirar a segunda assistência dele, eu acho que não vão dar como assistência, aquele toque pro Lucas Silva, mas eu quero que seja 2 para contar 3 assistências em 2 jogos. E muito importante para o Caio Jorge. O João Carlos está aqui também com mais uma mensagem. Leonardo Jardim mudou tudo no Cruzeiro, só alegria. Pô, cara, ele reestruturou o Cruzeiro de dentro para fora, né, cara? Muita gente via muito o que estava acontecendo fora do campo. A própria diretoria do Cruzeiro pensava muito fora do campo, deixava as coisas sair de dentro do Cruzeiro para fora do campo, e aí é onde a desorganização vinha aquele turbilhão de fora para dentro e corrompia dentro do Cruzeiro. O técnico Lajadinho, a primeira coisa que ele chega no Cruzeiro, ele blinda o interior do Cruzeiro, ele blinda o Cruzeiro de frente, de dentro para fora. Aquilo ali resolve todos os problemas. Nada sai de dentro do Cruzeiro. Ainda tem problema dentro do Cruzeiro, gente. Tem problema de convivência lá dentro. Tem problema de jogador que não aceita muita coisa lá dentro. Tem problema de briga de jogador, que é como se fosse uma família que ali convive todo dia. Tem muitos problemas dentro do Cruzeiro. Tem muita gente que não aceita nada ali dentro, entretanto tá blindado, não sai de nada dali de dentro. E se sair dali de dentro ali, principalmente através de jogador, não joga com o técnico no Jardim. Acontece igual aconteceu com o Dudu. Então, assim, primeiro trabalho sensacional, brilhante que o técnico Leonardo Jardim faz é blindar o Cruzeiro de dentro para fora. Nada mais sai de dentro do Cruzeiro. Tá brigando, tá saindo na porrada, o vestiário tá um socando o olho do outro lá. Claro que isso não tá acontecendo, é só um exemplo, tá, gente? Não sai de dentro do vestiário do Cruzeiro mais. O técnico Leonardo Jardim blindou esse vestiário. Então, muito bom o trabalho realmente do técnico Leonardo Jardim. Será que o Valentim vem? Cara, se há um momento para o Valentim vir é agora, porque o Cruzeiro aprendeu a negociar. O Cruzeiro
Ele não fala mais sobre as negociações que ele tá fazendo. O Cruzeiro tá trabalhando em silêncio. E o Samuel Venâncio falou que não tem nada, que é difícil vir. Quando eu falo assim, é que eu acredito que vem. Eu acredito que o Valentim Gomes deve estar até fechado, aguardando aí só os últimos detalhes ali para ser anunciado. Eu acho que é um jogador que dessa vez vem. É a minha opinião, pelo menos, o que eu sinto com relação à questão do Valentim Gomes. É, prefiro o Fagner na lateral. É mais seguro. Pô, cara, não tem como, né? Hoje o Fagner é lateral, é titular absoluto. O Willian também, né? Ele faz algumas besteiras durante o jogo que assim não dá pra entender. Tava fazendo um jogo muito seguro, depois começa a driblar lá atrás, tenta fazer umas jogadas totalmente desnecessárias que não tem necessidade, mas, né? Fez um jogo bom, o Willian, né? E é bom dar uma moral pro Willian também, porque o Willian é um bom lateral. E nós vimos, olha só pra vocês verem, um jogo difícil contra o Fortaleza lá no Castelão. Se o Fagner não pôde jogar e nós tínhamos o Willian, que fez um bom jogo. Imagine se nós não tivéssemos o Willian, nós tivéssemos só o Fagner. Então, tem que contar com um jogador com a qualidade do Willian. Ó, o Luiz Gomes tá aqui, ó. O Willian dá muito espaço para o Willian dá muito espaço para atacar, né? E contra o Palmeiras não pode ter. Pois é, cara. Eu acho que o Fagner 100% seria o jogador ideal para marcar principalmente ali não, quem vai cair lá dele mais é o Vitor Roque, né? O Estevão joga lá do lado direito, né? Então vai bater de frente com o Kaique. Vai ser um duelo, hein, gente? Estevão e Kaique, hein? Que duelo vai ser esse, hein? O Kaique, muito bom jogador, jovem também. O Estevão, muito bom jogador, então vai ser um duelo muito grande. Já, né, o Fagner, ele vai bater de frente com o Vitor Roque. O Vitor Roque é um tanquezinho, né? Se der mole para ele, ele carrega. Eu acho que a característica do Fagner casa muito bem mesmo aí com a característica do Vitor Roque. Tinha que ser mesmo o Fagner, mas não sei se ele vai ter condição, não. O João tá aqui com mais uma mensagem, o João Carlos, ó. Pulso firme do Leonardo Jardim, exatamente, cara, pulso firme, né? E colocando ali as rédeas mesmo, impondo regras e fazendo com que essas regras sejam cumpridas, né? Tem o domínio ali do elenco técnico do Leonardo Jardim hoje. Tem boatos que o Douglas Santos, lateral esquerdo, vim, tomara, né? Douglas Santos, cara. Douglas Santos, lateral. Nossa, me fugiu que agora. Eu tenho esse nome mesmo aqui, mas eu não tô me lembrando quem é Douglas Santos, cara. Depois eu vou tentar, depois eu vou pesquisar. Me fugiu que agora totalmente. Eu sei que tem um Douglas Santos mesmo, mas eu não me lembro qual lateral que é. Me fugiu que agora. O Enéas tá aqui, ó. Contra o Palmeiras, não colocaria o Gamarra. De jeito nenhum, meu cara. Eu tenho o Jonathan Jesus, não brinca não, Enéas. Gamarra, meu Deus, não brinca não. Vai ter que ser o Jonathan Jesus, não, obviamente, será o Jonathan Jesus mesmo. É, o Enéas aqui, ó. O Estevão jogou nada contra o Flamengo, né? O Estevão, né, do Palmeiras não jogou nada contra anulou o Flamengo, anulou o cara. Cara, o Flamengo é muito qualificado. O Flamengo tem muita qualidade, o time do Flamengo é bem compacto. Nenhum time que jogar contra o Flamengo vai ter facilidade. O time do Cruzeiro que se superou, cara, fez um grande jogo contra o Flamengo, tá? Mas o Flamengo tem um time muito forte, então anula os adversários mesmo. E assim, a marcação encaixada do Flamengo, até um jogador com muita qualidade como o Estevão fica encaixotado, não tem como não. O Paulo Haddad tá aqui, ó. O Estevão não joga mais pelo Brasileirão, somente no Mundial de Clubes. Cara, eu acho que ainda joga ainda. Eu acho que falou na transmissão que é o último jogo dele em casa, no Allianz Parque, pelo Palmeiras. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é só, mas eu acho que contra o Cruzeiro, eu acho que ele ainda atua ainda. Eu acho, não tenho 100% de certeza não, tá? Mas eu acho que é isso, tá? Jogou nas frangas. Ah, tá. Agora eu sei qual é o Douglas Santos. Ah, cara, sinceramente, eu não acho que seria o perfil ali pro Cruzeiro, não. Acho que lateral esquerda do Cruzeiro ali tem que procurar um jogador com mais a cara do Cruzeiro. Não sei se o Douglas Santos seria uma boa, não, tá? Sinceramente. Eu não gosto muito da ideia, não. Mas, né, se vir, né, vamos ter que torcer. O Estevam recebeu o terceiro cartão. Pô, beleza, cara. Tomara. Eu não me lembro do Estevão ter recebido, não. Eu até vi lá, eu me lembro do Murilo, mas tomara que tenha recebido mesmo. Galera, 11h30 da noite, né? Estamos partindo para meia-noite. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fizemos aí, coloquei a mensagem de todo mundo na tela, beleza? Falamos um pouquinho sobre a tabela, vitória sensacional do Cruzeiro. Agora é sul-americano, né? O Cruzeiro vai poupar todo mundo, vai cumprir tabela na sul-americana. O Cruzeiro tá mal pra caramba. Volta ao Campeonato Brasileiro aí para, né,
o jogo contra o Palmeiras, disputa aí da liderança, ou pelo menos das lideranças, né? Então, bora que bora, descansar. Amanhã tem trampo para todo mundo. Ô, João Carlos, muito boa noite para você também, meu cara. Até mais, tamo junto, beleza? O Enes aqui também tá com uma última mensagem aqui, ó. Mano, dois pênaltis marcados, né, em dois pênaltis marcados em São Paulo, não foi, né? O do Palmeiras e o do Flamengo. Cara, são pênaltis discutíveis. Existe a lei da compensação, né? Deram um pênalti meio que discutível primeiro, depois deram outro pênalti também. Mas eu acho que do Arrascaeta foi, cara. Porque o jogador passa, por mais que seja ali um agarrão com menos intensidade, ele foi o suficiente para brecar ali por segundos a impulsão do Arrascaeta para chegar na bola. Então, se você atrapalhou ali, era o último homem indo na direção do gol, cara, por mais que seja menor o segurão, eu acho que tem que dar. Porque, por exemplo, ali naquela fração de segundo que segurou o Arrascaeta, se o goleiro adianta um pouquinho, ele poderia chegar na bola junto com o Arrascaeta e poderia, né, não sair o gol, daria apenas escanteio. Então, na dúvida, tendo aí a mínima infração, tem que marcar, cara. Pelo menos é a minha opinião. A última aí, meu caro, é isso aí, já coloquei na tela. Vou me inscrever agora. Valeu, meu caro. Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua inscrição. Se você gostou, volta aí mais vezes. A gente sempre faz assim aqui, tá? Nosso canal aqui a gente não pede muita coisa, não. A gente pede a inscrição e vocês mandam mensagem na tela e faz a live aqui junto comigo. A gente vai discutindo aqui e discutindo de forma sadia. Lembrando que no meu canal aqui ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Se discordar é só discordar com respeito. Tamo junto. A minha verdade não é absoluta, a sua também não. E se nós discutimos sobre o Cruzeiro, juntando aí a minha verdade com a sua, nós vamos chegar num mínimo múltiplo comum e quem vai sair beneficiado é o Cruzeiro. Quem sabe a gente não consegue escalar o time pro Leonardo Jardim, não precisa, né? O Mister tá com o controle do Cruzeiro. É isso aí, galera. Boa noite, então. Tamo junto. Muito obrigado aí, viu, João Carlos, pela sua inscrição, cara. Obrigado mesmo, de coração. É sempre importante aí. De uma inscrição a um, a gente vai crescendo devagarzinho. Então, a do Fabrício foi. Cara, foi, ué, demais. Com certeza foi, Enéas. Boa noite aí, viu, galera? O Enéas, né? No Fabrício Bruno foi muito pênalti, cara. Foi, também acho que foi. Tá? Eles não marcaram, né? No Cruzeiro é diferente. Lá eles olham com carinho. Aqui no Cruzeiro, não. Vê se concorda. Concordo, meu cara. Concordo, tamo junto. Galera, bora que bora descansar, senão eu tô incomodando os vizinhos aqui também demais. Daqui a pouco eles, né, batem aqui no portão aqui, que eu estou falando até de madrugada, incomodando todo mundo. Tamo junto, viu? Muito obrigado aí a todos vocês. Vai cabuloso, tamo junto. Mais uma vez, eu acho que o Cruzeiro tá fazendo um bom papel, vai brigar por muita coisa nesse campeonato ainda, e é como eu falei com vocês, tá, galera? O meu pensamento hoje, o pensamento do meu canal, juntamente com vocês, é que o Cruzeiro comece a brigar pelo título, porque se der errado, adivinha o que acontece? A gente vai pra Libertadores. Então, essa história de ficar brigando pela Libertadores, se der errado e cair no Sul-Americano, não quero, não. Então, nós estamos tendo a oportunidade de brigar lá em cima, vamos brigar pelo título, que se não for campeão, a gente vai para Libertadores e eu estarei extremamente satisfeito. Boa noite, até mais, galera. Amanhã não tem como fazer live, depois de amanhã às 15 horas, tá? Às 3 horas da tarde, quem puder me acompanhar, vai lá, siga o meu canal, tá? Vai ter live às 15 horas, vamos falar sobre o jogo contra o Fortaleza, vamos falar aí sobre o jogo do Sul-Americano e vamos começar aí a falar também sobre o jogo contra o Palmeiras. Tamo junto, um abraço, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por me acompanhar mais uma vez aqui até às 11h34 da noite. Valeu, galera. Boa noite para vocês, tamo junto com Deus, todo mundo aí. Deus abençoe vocês e a família de todos vocês. Tamo junto, valeu?